Boa tarde para todo mundo. Sejam todos bem-vindos à última aula do nosso curso Introdução ao Pensamento Científico. E na aula de hoje nós vamos discutir um pouquinho da questão da crença sob o ponto de vista científico, né? Então, o tema da nossa aula é por que acreditamos em coisas estranhas. Só que, na verdade, a gente não vai só discutir por que a gente acredita em coisas estranhas. Essa aula é mais falando sobre quais os motivos que nos levam a acreditar em qualquer coisa, tá? Qualquer tipo de crença. Então, é isso que nós vamos discutir na aula de hoje. Então, a primeira pergunta que gostaria de fazer, e essa questão que a gente vai discutir no decorrer dessa aula, é como surgem as crenças, como surgem as nossas crenças. Então, nós vimos que as pessoas elas costumam acreditar em algumas coisas que eu posso dizer que são estranhas, como pseudociências, como é o caso da astrologia, como é o caso da Terra plana, como é o caso da homeopatia, do lisencoísmo. São coisas que soam estranhas do ponto de vista científico. Mas também tem muitas pessoas que acreditam em teorias da conspiração, né? Teorias conspiratórias. A gente vai ver algumas dessas teorias na aula de hoje. O que é que leva as pessoas a ter esse tipo de crença, né? Então, por que as pessoas elas acreditam em coisas estranhas como pseudociências, como superstição, como simpatias, teorias da conspiração e etc. Por que as pessoas elas acabam acreditando nesse tipo de coisa que do ponto de vista científico não tem sentido, né? Ou melhor ainda, não só por que as pessoas acreditam nisso, mas por que as pessoas acreditam. Então, esse vai ser o tema central da nossa discussão de hoje. Bom, e para começar, vamos falar um pouquinho sobre mecânica quântica, né? A gente já falou sobre o experimento que a gente vai discutir aqui, que é o experimento da dupla fenda com um elétron. Lembra quando a gente discutiu a questão do progresso científico, nós vimos esse experimento da dupla fenda com um elétron. Então, a gente concluiu, né, naquela aula que a mecânica quântica, ela atualmente ela tem uma concepção que é da dualidade onda-partícula, ou seja, toda matéria ela vai ter propriedades ondulatórias e vai ter propriedades corpusculares, ou seja, propriedades de partícula. A própria luz ela vai ter propriedades ondulatórias e propriedades corpusculares. Então, essa é uma ideia relativamente recente, né, na física, 100 anos, 100 anos atrás para cá. E essa ideia de dualidade onda-partícula, nós vimos ela, um exemplo dela no experimento de dupla fenda com os elétrons. Então, lembre-se que o que é que a gente fez? Quando a gente joga um elétron por duas fendas, seria de se esperar, se o elétron fosse partícula, que você tivesse um padrão duplo, né, na parede de trás, dentro do experimento que a gente discutiu. Mas não é isso que acontece. Quando a gente faz o experimento com um elétron, você vê um padrão de interferência. Só que se você coloca um detector para saber por onde o elétron passou, você destrói esse padrão de interferência e o elétron volta a se comportar como partícula. Ou seja, existem situações, existem experimentos, situações experimentais em que o elétron ele se comporta de uma forma, ou seja, ele se comporta como partícula. Mas vão existir outros experimentos, outros arranjos experimentais, deixa eu aceitar o pessoal aqui, ou outros arranjos experimentais que fazem com que o elétron se comporte como uma onda. Então, em algumas situações ele vai se comportar, ele vai ter um comportamento de partícula, em outras situações ele vai ter um comportamento de onda. E isso foi o que a gente tinha discutido na nossa dualidade onda-partícula, né? Então, isso é uma característica da matéria, segundo a física quântica, ou segundo a mecânica quântica, segundo a física contemporânea. Então, a gente não enxerga mais essa diferença entre partícula e onda, né? Você não tem entidades que são partículas e entidades que são ondas. Você tem entidades que são ao mesmo tempo onda e partícula, e que característica vai aparecer depende do experimento que você vai fazer. Então, essa ideia, por ser uma ideia um pouco estranha, né, para os nossos sentidos, ou uma ideia
que a gente não está acostumado, porque para a gente, ou uma coisa é partícula no nosso mundo macroscópico, né? Ou uma coisa é partícula, ou uma coisa é onda. Então, uma coisa são as ondas de rádio, outra coisa, por exemplo, é um carro se movimentando na pista. São duas coisas diferentes. Mas na mecânica quântica você vai ter essa dualidade onda-partícula. E aí, por ser uma ideia bastante estranha para a gente, muitas vezes essa ideia acaba sendo utilizada de uma forma errada. Né? Então, muitas pessoas, muitas áreas acabam se apropriando dessa ideia da dualidade da partícula e de outras ideias da mecânica quântica e tirando ela de contexto. Tirando ela de contexto e aplicando de maneira equivocada. É um exemplo, por exemplo, né, do coaching quântico. Vocês provavelmente já ouviram falar dos coaches, né, e também talvez no coaching quântico. O que é um coach quântico, né? Como é que a gente define o coach quântico? Eu fui lá pesquisei no Google, encontrei um site lá de coaching quântico, e é assim que ele se define. Ele define primeiro o que é coaching, depois o que é quântico e depois o que é as duas coisas juntas, né? O coaching quântico. Então, segundo lá o site, coaching seria uma metodologia que busca elevar a performance de um indivíduo ou grupo, atingindo os objetivos e resolvendo problemas. Então, essa é a definição de coaching. Quando eu vi a definição de quântico, que está lá nesse site, né, a definição é a seguinte: quântico, uma teoria que acredita que todos os seres humanos são formados por energia e estão conectados por meio dela. Então, essa é a definição de quântico, segundo esse site de coaching quântico. Veja que isso é uma coisa bem diferente do que a gente considera quântico na física, né, ou na ciência. A ciência ela não tem nada a ver com energia que conecta os seres humanos. Não é isso. Mas essa é a visão do coaching quântico que está lá nesse site. E aí ele junta as coisas, né? Ele disse que era coaching, disse que era quântico, e aí ele vai nos dizer o que é o coaching quântico. Coaching quântico tem como objetivo o alinhamento energético. Seja lá o que significa esse alinhamento energético, né? Mas, enfim, essa é a definição de coaching quântico. E aí o coaching quântico, ele utiliza essa ideia da dualidade onda-partícula de uma forma completamente equivocada, né? Então ele pega essa dualidade onda-partícula, que é algo que é observado no mundo microscópico, digamos assim, ou no mundo muito pequeno, né? Lá nas escalas do nanômetro, ou abaixo disso, e traz para a nossa realidade, traz para o mundo macro, né, digamos assim. E aí ele utiliza isso para definir o que ele chama de poder da atração. Então, o que é o poder da atração, segundo o coaching quântico? Quando as ondas da sua mente entram em harmonia com as ondas daquilo que você deseja, e aí eles reforçam a ideia, né, de que, segundo a mecânica quântica, tudo é feito de ondas, tá? Então, como tudo é feito de ondas, você pode fazer com que as ondas da sua mente entrem em harmonia com as ondas daquilo que você deseja. E aí fica muito mais fácil atrair para a sua vida aquilo que você busca. Ou seja, em outras palavras, se você desejar algo firmemente, você vai conseguir, porque as ondas da sua mente vão entrar em harmonia, seja lá o que essa harmonia quer dizer para eles, né? Em harmonia com as ondas daquilo que você deseja, tá? E essa é a ideia do coaching quântico. Veja que ele pega uma coisa, um princípio da mecânica quântica, que é um princípio físico, então é um princípio que a gente realmente aceita na física, mas é um princípio que a gente só pode observar no mundo do muito pequeno. E tira isso totalmente de contexto. Então é isso, geralmente, que os coaching quânticos ou pessoas que utilizam a física quântica de alguma maneira para falar sobre, não sei, para falar sobre espiritualidade, para falar sobre cura quântica ou qualquer outra coisa que tenha quântico no nome, eles fazem isso. Eles pegam um conceito da ciência, deturpam esse conceito e aplicam esse conceito em algo que não deveria ser aplicado, que não faz sentido científico ser aplicado. Outra coisa, outro conceito importante da mecânica quântica é o determinismo probabilístico. Então, na física clássica, né, na física de Newton,
A gente vai ter um tipo de determinismo, que é um determinismo que diz que se você conhece as condições iniciais de um sistema, se você conhece todas as condições iniciais, você consegue prever qual é o estado futuro desse sistema. Então, sei lá, em um certo tempo t, se você sabe quais são as condições iniciais, em um certo tempo t, você sabe como é que esse sistema vai mudar e qual a configuração ele vai estar após esse tempo. Então, isso é o determinismo da física clássica. Um exemplo disso, por exemplo, é uma maçã caindo, né? Uma maçã caindo em queda livre, a gente consegue determinar, se a gente souber a altura, quanto tempo ela leva para cair no chão. Então, a gente consegue fazer isso porque existe um determinismo na física clássica. A gente consegue saber qual é o estado final do sistema. Só que na mecânica quântica, nós temos algo diferente. Nós temos ainda um certo tipo de determinismo, mas ele não é tão determinado assim, né, digamos assim, como o determinismo da física clássica. Então, por isso que eu estou chamando de determinismo probabilístico. Então, quando você faz o experimento aqui dos elétrons, novamente, fazendo os elétrons passarem por duas fendas, e aí você vai ter um padrão de interferência, né, na parede de trás, é impossível você dizer com certeza aonde o elétron vai bater na parede de trás. Você não sabe em que ponto da parede o elétron vai atingir. Só que você pode dizer que existe uma probabilidade maior dele atingir essas faixas brilhantes. Então, essas faixas brilhantes são onde o elétron tem uma probabilidade maior de bater. E aí você pode fazer uma curva de probabilidade, né, um gráfico aqui de probabilidade, e esse gráfico ele seria mais ou menos assim. Então, os picos desse gráfico, eles representam uma maior probabilidade de você encontrar o elétron. Não significa que é impossível você encontrar o elétron numa faixa preta. Você pode encontrar ele lá, mas a probabilidade ela é muito pequena. É muito mais provável que você encontre o elétron em uma faixa, né, que representa um pico de probabilidade. Então, aí a gente tem a ideia de determinismo probabilístico segundo a física quântica, que diz que todos os eventos eles vão ter suas causas, porém, as mesmas condições iniciais elas podem produzir efeitos diferentes. Então, não importa como, se você sabe qual é o arranjo inicial do sistema lá, com o elétron, né, com o canhão de elétron que atira o elétron, a distância entre as duas frentes, enfim. Não importa qual é o arranjo inicial. Os resultados eles sempre podem ser diferentes. Mas existe uma probabilidade de você ter um resultado e outra probabilidade de você ter outro resultado. E isso vai de encontro com aquele determinismo que a gente tem na física clássica, né? Segundo o qual todos os eventos eles têm suas causas, porém as mesmas condições iniciais sempre produzem os mesmos efeitos. Ou seja, se você faz um lançamento, por exemplo, um lançamento oblíquo, né? Ou seja, um canhão que atira uma bala a um certo ângulo. Se você mantém esse ângulo, você mantém a velocidade inicial da bala do canhão, mantém todas as condições iniciais exatamente as mesmas, no final você vai ter sempre o resultado, ou seja, a bala de canhão vai atingir sempre a mesma distância. Então, isso é um determinismo da física clássica. Mas a gente não pode falar nesse tipo de determinismo no caso da mecânica quântica. E aí entra em cena, mais uma vez, o misticismo quântico. Novamente, esse é um conceito que não é muito familiar para a gente, né? Nós estamos mais acostumados com o determinismo, então a gente sabe que se a gente fizer algo agora, esse algo vai ter as consequências, e a gente sabe qual vão ser essas consequências, o que é diferente na mecânica quântica, claro, aplicado sempre ao mundo pequeno, né? É um mundo pequeno. E aí, o misticismo quântico também utiliza essa ideia de probabilidade. E aí, o coaching quântico, ele pode pegar essa ideia de probabilidade e transformar ela no que eles chamam de banco de probabilidades. Então, o que é esse banco de probabilidades segundo o misticismo quântico? Então, eles dizem que a mecânica quântica, né? A mecânica quântica, para eles, diz que tudo que existe são probabilidades. Então, se tudo que existe são probabilidades, isso significa que nada é impossível. Ou seja, os caminhos não percorridos continuam sempre a existir como potenciais ao seu alcance. Ou seja, sei lá, aquele carro que você quer comprar, aquele emprego que você quer ter, aquela viagem que você quer fazer,
sempre vão existir como possibilidades. Se você utilizar o poder da atração, né, de forma correta, essas possibilidades, essas probabilidades, esses caminhos que ainda não foram percorridos, podem ser percorridos, tá? Você pode atingir os seus objetivos unindo essa ideia do poder da atração com essas múltiplas possibilidades que existem ao seu alcance. Mais uma vez, isso é uma ideia completamente equivocada. A gente sabe, a mecânica quântica não diz que tudo, aliás, não diz que nada é impossível, tá? O que ela te diz é que existem certas probabilidades de eventos ocorrerem e outras probabilidades dos eventos não ocorrer. Então, por exemplo, na mecânica quântica existe um efeito que é o efeito túnel, onde o elétron ele pode enfrentar tem uma barreira de potencial que, do ponto de vista clássico, ele não conseguiria passar, mas através dos conceitos da mecânica quântica é possível o elétron atravessar essa barreira. Seria o equivalente, né, no mundo macroscópico, a, por exemplo, uma pessoa conseguir atravessar uma parede. Tá? Então, no mundo microscópio, o elétron ele pode fazer isso. Isso é um efeito previsto pela mecânica quântica, previsto e observado na mecânica quântica. Só que, claro, esse efeito ele só tem sentido quando ele é observado num mundo muito pequeno. Você não vai ver pessoas atravessando paredes, ou você não vai ver pessoas saindo de um lugar, desaparecendo em um lugar e reaparecendo em outro lugar. Pessoas ou objetos. Para vocês terem uma ideia, se a gente pegar, por exemplo, um grão de areia, tá? Um grão de areia e esperar tempo suficiente para que esse grão de areia ele se desmaterialize, né? Então, existe essa possibilidade, embora muito remota, se desmaterialize, ou seja, suma em determinado lugar e reapareça, digamos, a uma distância de apenas 4 centímetros desse lugar. Então, ele sumiu num lugar e apareceu no outro. Isso pode acontecer na mecânica quântica, né? Então, com elétrons, partículas subatômicas, isso pode acontecer de forma mais fácil. Mas será que isso pode acontecer no mundo macro, né, no mundo macroscópico? Não dá para dizer que não existe probabilidade disso acontecer. Na verdade, existe uma pequena probabilidade. Mas para você observar esse efeito, você teria que esperar algo em torno de 150 bilhões de anos. Esperar 150 bilhões de anos para um grão de areia sumir de um lugar e aparecer no outro. Do ponto de vista prático, então a gente pode dizer que para um grão de areia sumir de um lugar e aparecer em outro lugar, isso seria impossível, né? Imagine objetos maiores. Quanto maior o objeto, menor a probabilidade disso acontecer, tá? Então, esse efeito que o misticismo quântico, ele muitas vezes utiliza, todos os efeitos basicamente da mecânica quântica, são efeitos que são tirados fora do seu contexto. Um outro exemplo, né, de crenças que as pessoas costumam ter, dessa vez é uma teoria da conspiração, é a teoria da conspiração de que o homem, na verdade, ele nunca foi até a Lua. Provavelmente vocês já ouviram essa teoria da conspiração, Então, o que é que a gente sabe, né? A gente sabe que lá no dia 20 de julho de 1969, os astronautas da Apollo 11, eles pousaram na Lua e o pouso deles foi transmitido ao vivo. Só que os céticos, né, as pessoas que não acreditam que o homem foi na Lua, eles levantam algumas teorias, por isso são chamadas de teoria da conspiração, que tentam justificar o fato de, na verdade, o homem nunca ter ido na Lua e tudo ter sido uma grande farsa. Então, segundo essas pessoas, na realidade, o que aconteceu foi que os astronautas ficaram em órbita da Terra, então eles realmente saíram da Terra, mas eles não foram até a Lua, ficaram dando voltas na Terra, né? Durante o período da viagem, a viagem demorou 4 dias para chegar na Lua, a nave, né? 4 dias para chegar e aproximadamente 4 dias para voltar também. Então, no total, deu 8 dias de viagem, né? Então, segundo essa teoria da conspiração, na verdade, eles ficaram esses 8 dias girando ao redor da Terra. E as imagens que estavam sendo passadas na televisão, na verdade, não eram imagens ao vivo transmitidas da Lua, e sim imagens que tinham sido gravadas lá no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. E aí eles começam a levantar
algumas teorias ou algumas hipóteses que realmente mostram que o homem não foi à Lua, né? Por exemplo, talvez a mais famosa seja a da bandeira. E aí ele se pergunta, pô, se na Lua não tem atmosfera, como é que a bandeira pode estar se movimentando na Lua? Claro, isso é muito fácil de responder, né? Se você observa os vídeos das gravações que os astronautas fizeram, os vídeos da bandeira, você vai ver que a bandeira ela não se move sozinha. Ela só vai se mover no instante em que os astronautas estão segurando a bandeira. E aí, como eles estão segurando, prendendo a bandeira, por exemplo, eles estão movimentando a haste da bandeira, por isso ela se movimenta. Não é que tem um vento na Lua causando isso. Ou não é que eles estão no deserto e o vento está fazendo com que a bandeira se mova, tá? É apenas o movimento do astronauta segurando a bandeira pela haste. Claro, depois que ele solta a bandeira, ela ainda fica tremulando um pequeno intervalo de tempo, mas só por conta da inércia, né? Da inércia que ele colocou na bandeira. Então, essa é uma das teorias, né? A outra hipótese que eles levantam para explicar o fato de que o homem nunca foi à Lua são as pegadas na Lua. Então, eles se perguntam por que as pegadas dos astronautas elas ficaram tão nítidas se na área lunar você não tem umidade. Então, se você fizer o teste na sua casa, né? Você pisar numa terra que está úmida, um pouco molhada, e pisar numa terra seca, você vai notar que a terra que estava molhada, estava úmida, ela deixa uma marca de pegada muito mais nítida do que a terra seca. Como na Lua não teria atmosfera, também não seria possível você ter umidade, né? Umidade né, na terra, no solo. E aí ele se questiona, como é que você poderia ter, então, uma imagem tão nítida de uma pegada como se tivesse molhado, né, o solo? Só que, na verdade, você pode refazer esse experimento aqui na Terra, né, com um material que simula o material do solo lunar. O material do solo lunar não é terra como a gente está acostumado, é um material um pouco diferente. Você pode simular esse material e quando você faz o teste com uma pegada, novamente, o resultado é semelhante ao que os astronautas conseguiram tirar da Lua. Então, essa hipótese das pessoas que acreditam nessa teoria da conspiração, ela também pode ser refutada facilmente. Outra questão que eles levantam é a questão das sombras das fotografias. Eles se perguntam o seguinte: bom, se os astronautas realmente estavam na Lua, então só havia uma fonte de luz, que era o Sol. O Sol era a única fonte de luz. Então, se havia só uma fonte de luz, por que, então, quando você olha a direção das sombras dos objetos, essas sombras apontam em direções diferentes? Porque se você tem, segundo a opinião deles, né, se você tem só uma fonte de luz, todas as sombras eram para apontar na mesma direção, e não é isso que você observa nas fotografias. Então, segundo eles, isso acontece porque como isso não foi, na opinião deles, né, uma foto tirada na Lua, mas sim uma foto tirada em um estúdio montado no deserto. Você tinha mais de uma fonte de luz, que são os holofotes, né? E aí esses holofotes eles causaram esse efeito de diferentes sombras. Só que basta você estudar um pouquinho de física e você vai saber que quando você tem mais de uma fonte de luz no ambiente, você também tem mais de uma sombra. E não é o que aparece nas imagens. Nas imagens só aparece de fato uma sombra. E o que explica o fato dessas sombras elas estarem apontando em direções diferentes, embora só tenha uma fonte de luz, também pode ser facilmente verificado se você se você repete esse experimento em um terreno, por exemplo, um terreno acidentado aqui na Terra. Então, durante o dia, né, você vai ter lá o Sol como a única fonte de luz, e você tem aqui um exemplo de duas estacas. Note que como o terreno é acidentado, você vai ter sombras que apontam em direções diferentes, inclusive sombras que apontam em direções quase opostas, o que é possível com um terreno acidentado. Então, isso explica o fato das sombras na Lua não estarem na mesma direção. Uma outra hipótese que os conspiracionistas levantam com muita frequência, né? Mas e os astronautas visíveis mesmo no escuro? Como é que isso pode acontecer? Então tá lá uma pessoa no escuro
e você consegue tirar a foto dela. Novamente, o que eles alegam é que, como isso foi gravado no deserto, você tinha uma fonte de luz artificial, né, que estava iluminando os astronautas e por isso a foto conseguiu ser tirada. E outra coisa que eles levantam, também relacionada à foto, é a ausência de estrelas. Bom, se os astronautas estão na Lua e está aparecendo o céu ali, cadê as estrelas? As estrelas não deveriam estar aparecendo? Então, mais um indício, segundo eles, de que isso seria uma farsa. Isso também é algo muito simples de você responder nessas questões. Você pode tentar fazer isso em casa, inclusive. Pegue seu celular e tente tirar uma foto de uma estrela. Quem já tentou fazer isso, quem já tentou tirar foto do céu, sabe o quanto difícil é você conseguir fotografar uma estrela. Então você tem que ter um lugar totalmente escuro, você tem que ter uma câmera configurada exatamente para tirar aquela fotografia daquele objeto, ou seja, tirar a fotografia da estrela e nada mais, tá? Então é muito difícil você conseguir tirar uma fotografia do céu. Vocês podem testar isso depois, para fazer com que apareçam estrelas, né? Você pode testar isso depois. E os astronautas, eles aparecem iluminados, primeiro, como eu falei, as câmeras, elas não eram, as câmeras que eles levaram, elas não foram configuradas para tirar fotos do céu. Né? Não faz sentido você ir até a Lua para tirar foto do céu. Eles foram até a Lua para tirar foto da Lua. Então, tudo, a configuração das câmeras era para tirar fotos apenas dos astronautas e dos objetos sobre a superfície lunar. Só isso. E a superfície lunar, ela também tem, ela tem uma característica que ela reflete muito bem a luz. A gente pode ver isso como, por exemplo, quando a gente olha para uma lua cheia, né? A quantidade de luz que chega a gente através da reflexão dos raios solares. Então, o terreno da Lua, ele reflete muito a luz. Então, essa reflexão da luz da Lua pode explicar o fato dos astronautas não ficarem totalmente no escuro, além do fato de as câmeras estarem configuradas para tirar foto dos astronautas, tá? E aí existem muitas evidências de que o homem foi à Lua. Então, por exemplo, tem as rochas lunares que eles trouxeram, que foram investigadas por cientistas de laboratórios em todos os lugares do mundo. Tem a questão da briga que existia, né, da Guerra Fria, ou seja, a disputa econômica, tecnológica que existia entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos espionavam sempre a União Soviética espionava sempre os Estados Unidos. E se os Estados Unidos tivessem montado uma farsa tão grande para dizer, né, que o homem foi à Lua, com certeza a União Soviética, que estava acompanhando todos os passos dos Estados Unidos de perto, teria descoberto que isso foi uma farsa. Mas a União Soviética nunca disse nada desse tipo. Você tem os experimentos que foram realizados na Lua. Então, tem um experimento clássico, você pode colocar no YouTube, que é a queda do martelo e da pena. Então, o astronauta vai lá na Lua, ele solta ao mesmo tempo um martelo e uma pena, e como a Lua não tem atmosfera, os dois caem ao mesmo tempo, assim como previsto por Galileu. Você tem os espelhos que foram colocados na Lua. Você pode ir num grande laboratório, né, que tem um laser potente o suficiente. Esse laser pode apontar o laser para a Lua e vai bater nesses espelhos e vai refletir, e com isso você consegue calcular a distância entre a Terra e a Lua, né, sabendo o tempo que levou entre você lançar o laser e o laser voltar. Então isso é possível também fazer. Então existem esses materiais que foram deixados pelos astronautas, né, esses espelhos. Você tem o fato de que milhares de pessoas estiveram envolvidas nas missões Apolo. Lembrando que não foi só uma missão Apolo, não foi só uma missão que chegou à Lua, né? Você teve a Apolo 11, que foi à Lua, teve a Apolo 12, que conseguiu pisar na Lua, a Apolo 13 teve um problema, não conseguiu, a Apolo 14 pisou na Lua, a Apolo 15, a Apolo 16 e a Apolo 17. Então foram várias missões, foram vários astronautas que pisaram na Lua. E você tem, sim, voltando aqui, né? Então são milhares de pessoas que estão envolvidas nesse processo. Como é que você consegue guardar um segredo desse entre essas milhares de pessoas? Já é difícil guardar um segredo entre duas pessoas, né? Imagina entre milhares de pessoas. Você tem
as fotografias que depois foram tiradas por sondas que foram enviadas para a Lua e viram o material que foi deixado pelos astronautas, né, o caminho que eles percorreram, enfim, você tem inúmeras evidências. Mas mesmo assim, mesmo com tantas evidências, algumas pessoas insistem em não acreditar que o homem foi na Lua. A questão é por que, que elas têm essa crença? Por que, que as pessoas acreditam nessas conspirações? Por que, que as pessoas acreditam em coaching quântico? Agora a gente vai tentar começar a responder essas perguntas, tá? Uma das hipóteses que a gente tem para que as crenças elas se formem é a tendência confirmatória. Então, o que é a tendência confirmatória? É a tendência a procurar e encontrar evidências que confirmem crenças já existentes e ignorar ou reinterpretar evidências que não as confirmem. Então, quando você já tem uma crença, você já acredita em algo, as evidências que surgem, você vai encontrar alguma forma de adaptar essas evidências sempre a favor da sua crença. Então, isso é uma tendência que nós temos, tá? Não é exclusividade das pessoas que acreditam nessa teoria da conspiração. Isso é uma tendência do ser humano em geral, de fazer com que as evidências se adaptem às suas crenças já existentes. Tem também o efeito da crença de um grupo. Então, o que é o efeito da crença de grupo? Digamos que você faz parte, né, de algum grupo social, né, ou faz parte de alguma comunidade, e essa comunidade ela tem certas crenças. Então, nós vamos construir nossas crenças por razões emocionais e psicológicas, mas essas crenças elas vão estar ligadas às crenças do nosso grupo familiar, à crença dos nossos grupos de amigos, pela cultura do nosso grupo, pela sociedade onde a gente vive. Ok? E é por isso, dentre outras coisas, que nós somos também influenciados pelas mídias sociais, pelas redes sociais, pela internet, né, pela televisão, porque nós somos influenciados pela nossa cultura. Então, por exemplo, talvez os mais jovens aí não conheçam esse cara, né, mas ele era conhecido como o Homem do Ra, o Thomas Green Morton. E aí o Thomas Green Morton ele apareceu muito, ele foi muito famoso em meados da década de 90. Né, ele apareceu muito no Fantástico. E o Thomas Green Morton era alguém que dizia ter poderes, superpoderes, digamos assim, tá? Então ele conseguia entortar talheres, ele conseguia emitir algumas luzes, conseguia fazer algumas curas. Então tinha muitos famosos que iam visitar o Thomas Green Morton, passavam lá muito tempo com ele, pagavam também, né, muito caro para passar esse tempo com ele. E o Thomas Green Morton ficou muito famoso porque ele apareceu muito no Fantástico, né? Então o Fantástico mostrava direto o Homem do Ra, e aí a gente acreditava que realmente essa pessoa com superpoderes existia. Mas claro, na verdade, quando ele foi confrontado, né, a provar seus poderes, ele nem sequer apareceu. Então, nossas tendências tribais, ou seja, nossas tendências de grupo, nos levam a formar coalizões sempre com companheiros que possuem ideias afins às nossas. Tá? Então, a gente vai sempre se juntar a pessoas que pensam de forma... A gente tem uma tendência a se juntar a pessoas que pensam de forma parecida com a gente, e a gente demoniza ou a gente hostiliza pessoas ou grupos que têm crenças diferentes. Isso é uma tendência do ser humano. Então, a gente tende a rejeitar ou destruir crenças que são diferentes das nossas, e a gente acaba considerando essas crenças absurdas, ou essas crenças de alguma forma maléficas, ou ambas as coisas. Então, isso tudo torna muito difícil, depois que você tem uma opinião, mudar essa opinião. Mesmo que surjam evidências, como você já tem essa opinião formada, as evidências elas não vão te ajudar muito a mudar de opinião. Então, a gente pode dizer que uma vez que as crenças elas são consolidadas, nós temos a tendência de defender essas crenças, e tudo que aparece, a gente vai utilizar de alguma forma para tentar justificar nossas crenças, e a gente, do nosso ponto de vista, vai estar justificando as crenças com argumentos que são argumentos intelectuais, bons argumentos, que são argumentos convincentes, e são argumentos racionais. Mas nem sempre esses argumentos são de fato assim, tá? Então, ao que tudo indica, primeiro surgem as crenças,
depois vem as explicações. Ok? Bom, então, primeiro surgem as crenças e depois vêm as explicações. Um exemplo disso é um artigo que um trabalho que ficou muito famoso na psicologia, e o nome desse trabalho, desse artigo, é Sobre Ser São em Lugares Insanos, tá? Foi escrito pelo David Rosner, Dr. David Rosner, e alguns assistentes dele. Então, o Dr. Rosner, junto com seus assistentes, realizaram um dos experimentos mais famosos da psicologia. O que é que consistia esse experimento? Esse experimento era o seguinte: eles pegaram 8 pessoas, essas oito pessoas, elas não tinham nenhum histórico de doença mental, tá? Mas elas deram entrada, cada uma em um hospital psiquiátrico diferente. Então, 8 pessoas sem nenhum problema mental em seu histórico, né, em seu histórico de doenças, deram entrada cada um em um hospital psiquiátrico diferente. Quando elas deram entrada, elas apresentaram a queixa, só que era uma queixa falsa, tá? De que elas tinham tido uma breve alucinação auditiva, ou seja, elas tinham escutado alguma coisa, escutado uma voz, escutado alguma coisa, e elas interpretaram esse som como algo que dizia: minha vida está vazia. Então, isso foi o que elas inventaram, né, para os hospitais psiquiátricos onde elas foram se internar. Todas foram internadas, certo? 7 delas com diagnóstico de esquizofrenia e uma com diagnóstico de psicose maníaco-depressiva. Depois que elas foram internadas, uma vez que elas foram internadas, elas deveriam voltar a agir normalmente. Foi isso que elas fizeram, né? Elas pararam de relatar qualquer tipo de alucinação, voltaram a agir normalmente. Só que mesmo assim, a pessoa que ficou menos tempo ficou 7 dias internada. A pessoa que ficou mais tempo ficou 52 dias internada. Então, pessoas que eram sãs, que não tinham problema psicológico nenhum, psiquiátrico, né, aliás, nenhum, uma delas chegou a passar 52 dias internada. Quando elas foram liberados, todos eles foram liberados com diagnóstico de esquizofrenia em remissão. Ou seja, o que aconteceu? Por que essas pessoas que não tinham problema nenhum foram tratadas, né, e depois foram liberadas com esse diagnóstico de doença mental? Segundo a ideia do doutor, segundo o doutor David Rosenhan disse, o que aconteceu é que os médicos eles agiram de acordo com a crença que eles já tinham. Qual era a crença que eles já tinham? Se você tem uma pessoa, essa pessoa está no hospital psiquiátrico, então é porque ela tem algum distúrbio psicológico. Partindo dessa crença, uma vez que as pessoas entraram nesse hospital e os médicos tinham essa crença de que está no hospital não é porque está doente, tudo que os pacientes faziam apenas fortalecia a crença dos médicos. Então, por exemplo, se o paciente parasse um dia para observar outros pacientes, ou então ficar observando um quadro lá na parede do hospital psiquiátrico, um dos médicos ia lá e via isso como um sinal do transtorno psiquiátrico que ele tinha. Então, tudo que acontecia passava a fortalecer as crenças dos médicos. Então, novamente, uma vez que a crença se forma, tudo o que acontece tende a fortalecer essa crença. Para efeito de comparação, até mesmo parte dos pacientes reais que estava lá internado, de fato, que tinha algum problema, desconfiou desses pesquisadores, né? Desconfiou desses pacientes falsos, enquanto nem os médicos desconfiaram. Então, aqui o Dr. Rosser também conclui que, a partir disso, você pode dizer que uma vez que alguém se compromete com uma crença, quanto mais a pessoa for inteligente, ou quanto mais a pessoa tiver estudos relacionados a essa crença, melhor ela vai racionalizar essa crença. Ou seja, quanto mais inteligente uma pessoa é, mais argumentos ela consegue dar a favor de sua crença, mesmo que sua crença esteja errada. E aí depois ele fez um outro experimento, né? Ele entrou em contato com um outro hospital, só que dessa vez o experimento que ele disse que ia fazer ia ser diferente. O experimento era o seguinte agora. Ele entrou em contato com o hospital, avisou esse hospital que ele ia enviar pacientes falsos para o hospital.
E aí, com isso, ele ia testar a capacidade da equipe médica desse hospital de identificar ou não esses pacientes falsos. Então, foi isso, né, que aconteceu. E aí, durante o período em que a pesquisa foi realizada, dos 193 pacientes que ele enviou ao hospital, 41 foram classificados como impostores. Ou seja, ele enviou 193 pacientes para o hospital, dos 193, 41 o hospital pegou e disse assim, não, esse cara aqui está só fingindo, ele não é doente. Tá? Não tem problema nenhum. Só que, na verdade, nenhum dos pacientes que foi enviado era um paciente falso. Todos os pacientes enviados eram pacientes que tinham algum distúrbio psiquiátrico, tá? Só que o que é que aconteceu? Como os médicos acreditavam que iam receber pacientes falsos, eles agiam de acordo com sua crença. Então, como eles já acreditavam nisso, tudo que passou a acontecer só fortaleceu essa crença. Por isso que eles fizeram tantos diagnósticos. De 193, fizeram 41 diagnósticos errados. Outro fato importante que impacta bastante as nossas crenças, talvez seja o principal fato, né, que impacta nossas crenças, é a questão da padronicidade. O que é a padronicidade? É a tendência que a gente tem a descobrir padrões, a fazer associações, mesmo que essas associações não sejam verdadeiras. Então, como é que essa padronicidade ela surgiu no ser humano, né? Então, imagine que você é um dos nossos ancestrais, então você é um hominídeo, né? Você é um hominídeo lá na savana africana, e você está caminhando pela savana, pela floresta, procurando comida. Tá? Então você encontrou uma trilha, você está caminhando por essa trilha, procurando comida, quando de repente, em um arbusto do seu lado, você escuta um barulho. Então você escuta um barulho em um arbusto perto de você. E aí, o que é que você faz nessa situação? Você está passando pela trilha, na trilha tem um arbusto, você escuta um som estranho no arbusto. Então você pode fazer duas coisas, na verdade, né? Você pode presumir que o ruído pode ter sido causado por um predador perigoso e dar meia volta, ou seja, corre, né? Você pode achar que aquele barulho que você ouviu na mata é um predador e aí você dá meia volta. Ou você pode achar que aquele ruído que você ouviu na mata é só o vento. Então, começou o vento, você continua sua busca na trilha por comida. Você pode fazer essas duas opções. Só que, se você tiver errado nas duas opções, você vai ter um custo. Se você presumiu o primeiro quadro aqui e cometeu um erro, então você cometeu um erro do tipo falso positivo. Ou seja, por que falso positivo? Você achava que era um predador, mas na verdade era só o vento. Tá? Então você deu meia volta, mas na verdade você só ficou com fome à toa, porque aquilo era só o vento. Ou você pode fazer o segundo, né? Agir de acordo com o segundo quadro e ter cometido um erro tipo 2, ou seja, um falso negativo. Você achou que era só um ruído, quando na verdade era um predador. E aí esse predador lhe ataca, né? Bom, então existem esses dois tipos de erros básicos. O erro tipo 1, que é o erro tipo falso positivo, que é quando você acredita que existe algo que não existe na verdade. Ou o erro tipo 2, que é quando você não acredita que existe algo, quando na verdade existe algo. Então, no tipo de erro 1, é quando você conecta algo a um ruído, né? Ou seja, um predador. Então, você conectou o barulho a o ruído predador. Então, você conectou A com B. Isso é o erro do tipo 1. Nesse caso, quando você comete esse tipo de caso, não existe um dano muito grave. Tá? Você só vai ter que dar meia volta, vai ter que procurar outra trilha para encontrar comida. Então, só vai ficar um pouco de tempo mais com fome. Agora, quando você comete um erro do tipo 2 e você não conecta um ruído a um predador, nesse caso, quando você conecta esse tipo de erro, quando você realiza esse tipo de erro, aí você não faz mais parte da família dos hominídeos, né? Você virou aí alimento para o seu predador. A padronicidade, ela não só ocorre, ou ocorreu, né, com nossos antepassados.
Até hoje a gente continua encontrando padrões. Então, por exemplo, no meu caso, vou usar aqui um exemplo meu, tá? Eu sempre gostei muito de assistir Copa do Mundo, principalmente Copa do Mundo, sempre acompanhei muito a seleção brasileira, gostava de assistir muito a Copa do Mundo. E eu comecei a associar, toda vez que eu vestia a camisa da seleção, nos jogos da Copa, a seleção vencia. Então, opa, então vai ter o jogo da seleção, então eu tenho que vestir a camisa da seleção, porque se eu não vestir a camisa da seleção, vai dar errado, né? Então tenho que vestir. Se eu vestir a camisa da seleção, vestir a camisa do meu time fará com que ele vença o jogo. Ou seja, estou conectando A com B. Claro que isso, como vocês devem imaginar, não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Toda vez que eu fazia isso, começava dando certo, mas lá no final sempre dava zebra. Então, eu fazia uma associação falsa, né? Ou seja, isso acabou gerando uma superstição. Só que essa associação falsa, ela não me causava nenhum dano. Então eu estava cometendo um erro do tipo 1. Então erros do tipo 1, eles costumam ser menos danosos do que erros do tipo 2. Só que quando você consegue fazer uma associação entre um evento A e um evento B, e essa associação ela é verdadeira, aí você aprende algo novo sobre o ambiente. Então, por exemplo, a gente aprendeu que rugidos na mata representam perigo à espreita. A gente aprendeu que beber antes de dirigir causa graves acidentes. Que não estudar antes das provas vai diminuir as suas notas. Que comida em decomposição causa danos à saúde. Que vacinas previnem doenças. Que dormir bem nos torna mais produtivos. Então, quando você faz uma associação e essa associação é verdadeira, você aprende algo importante sobre o ambiente e a partir disso você consegue fazer previsões e essas previsões elas vão nos ajudar a sobreviver e reproduzir. Então, por isso, quando a gente consegue fazer associações corretas, né, nós nos damos bem, nós conhecemos mais sobre o ambiente, é por isso que a gente é descendente daqueles ancestrais que foram mais bem-sucedidos em encontrar padrões, ou seja, em aprender através de associação. E aí a padronicidade, a gente pode dizer que ela surge através dessa equaçãozinha aqui, que é o seguinte: a padronicidade, né, ou seja, encontrar padrões. Quando é que a gente vai encontrar padrões nas coisas? Geralmente isso vai acontecer quando o custo de um erro do tipo 1, um erro falso positivo, então no nosso exemplo, qual é o custo de um erro tipo 1? É só você ficar, o hominídeo lá, né, ele vai ficar mais um tempo com fome. Ele vai ter que procurar uma outra trilha. Isso é o custo de cometer um erro tipo 1. Quando isso é menor que o custo de cometer um erro tipo 2, qual foi o custo aqui do nosso exemplo? O custo de cometer um erro tipo 2 é morrer, é ser pego por um predador. Então, o custo do tipo 2 é muito maior que o custo do tipo 1. Nesses casos, a gente tende a fazer associações. Quando isso acontece, quando o custo de não fazer uma associação é maior do que o custo de fazer a associação, os padrões aparecem. Só que avaliar esse custo, né, avaliar essa diferença entre um erro do tipo 1 e um erro do tipo 2, o custo entre eles, é muito difícil. E na maioria das vezes a gente tem que fazer isso de forma muito rápida. Então, para evitar que a gente cometa erros, a natureza fez com que a gente já supôsse de cara que todos os padrões eles são verdadeiros. Então, é melhor supor que todos os padrões são reais. Ou seja, é melhor você supor que tem um predador lá na mata e voltar, dar meia volta, do que você ir em direção à mata e acabar morrendo. Tá? Então, sempre é melhor você supor que uma associação é correta. E é por isso que nós somos os descendentes dos hominídeos que empregaram a padronicidade com maior sucesso. Portanto, como foram anos, milhões de anos, né, de evolução, utilizando a padronicidade, nós somos verdadeiras máquinas de encontrar padrões, mesmo que esses padrões, na verdade, eles não existam. Um exemplo aqui de padrão inexistente, mas que muitas pessoas acreditam nele, é a ideia de que o evento A, que é a vacina tríplice contra sarampo, cachumba e rubéola, causa o evento B, que é autismo em crianças. Então, isso é uma crença que algumas pessoas ainda não acreditam, né, nisso, que vacinas podem causar autismo.
Essa crença surgiu a partir de um estudo do cientista Dr. Andrew Wakefield, mas ela se tornou popular quando o casal de celebridades, né, Jenny McCarthy e Jim Carrey, eles começaram a apoiar essa causa, serem contra a vacina, já porque eles acreditavam que a vacina podia causar o autismo em crianças. Então, segundo esse casal, é um fato que o aumento de casos de autismo está relacionado ao aumento do número de vacinas. Então, realmente, a gente observou um número maior de diagnóstico de autismo nos últimos anos, e eles acreditam que isso aconteceu porque também aumentou o número de vacinas. Porém, quando você analisa o estudo do Dr. Wakefield, né, analisa mais profundamente esse estudo, você começa a ver que esse estudo eles apresenta alguns problemas. Então, o artigo dele foi publicado na revista Lancet, que é uma importante revista, tá, da área, e ele relacionou nesse artigo a vacina tríplice ao autismo em 12 crianças. Então, a primeira crítica que surgiu é que o número da amostra dele, né, era muito pequena. Ele só fez o experimento com 12 crianças. Só que depois ainda se descobriu outros fatos. Primeiro, descobriu-se que o Wakefield ele forjou boa parte dos dados. Então, alguma daquelas crianças nem sequer era autista, para começo de conversa, né? Além disso, ele tinha uma patente de uma nova vacina que ia substituir a vacina tríplice e que se a vacina tríplice fosse proibida, ele ia ganhar milhões com a vacina dele. Então, em 2 estudos posteriores, né, de outros cientistas, dessa vez com quase 1 milhão de crianças, nenhuma relação entre vacinas e autismo foi encontrada e o artigo foi considerado errado, né? Só que mesmo assim, mesmo depois dessa reviravolta, no caso, mesmo depois desses outros artigos mostrando que o artigo do Wakefield tinha muitos problemas e estava errado, mesmo assim algumas pessoas continuam a associar vacinas ao autismo. Por quê? Vamos voltar aqui para a nossa questão da padronicidade. Então, as pessoas elas costumam fazer uma associação entre vacina tríplice A e autismo B. Vamos tentar aqui fazer uma outra associação e ver se essa associação está correta, tá? Vamos dizer o seguinte: o evento A, qual é o evento A? O aumento no número de vendas de sorvete na praia de Boa Viagem. Isso está relacionado ao evento B. Ou seja, isso causou um aumento do número de ataques de tubarões na praia de Boa Viagem. Será que essa associação ela é verdadeira? Será que o que causa o aumento do número de ataques de tubarão é o aumento na venda de sorvetes? Será que uma coisa causa a outra? Será que o evento A causa o evento B? Provavelmente não, né? Provavelmente Mas se você for olhar os dados, provavelmente você vai ver que quando o número de ataques de tubarões ele aumenta, quando o número de ataques de tubarões ele aumenta, o número de vendas de sorvete também aumenta. Então você vai ver que aumentando um, aumenta outro. Isso significa que um causou o outro? Não. Quando é que aumenta, quando é que costuma aumentar o número de vendas de sorvete na praia de Boa Viagem? Durante o verão. Por que durante o verão? Porque vão mais pessoas comprar sorvete. Agora, por que aumenta o número de ataques? Provavelmente aumenta também durante o verão. Por quê? Porque você tem mais pessoas que vão tomar banho na praia. Então, na verdade, não é que um evento causa o outro. Eles estão relacionados, eles são causados por um terceiro evento, que é o aumento do número de pessoas que vão à praia. Algo semelhante a gente pode falar sobre o autismo também, o autismo, por causa do autismo e das vacinas, né? Então, o autismo, ele é um distúrbio comportamental e ele se manifesta conforme o cérebro se desenvolve durante a infância, ou seja, durante o período que a gente é criança. A gente não sabe exatamente o que é que causa o autismo, tá? Pode ser, aliás, tudo indica que sejam alguns fatores ambientais, que talvez influenciem na gravidez, mas também tem algum fator genético. Não é que existe um gene do autismo, mas algumas falhas, alguns problemas em alguns genes pode acarretar o autismo. Então, esse período em que o autismo ele começa a aparecer, né, que você começa a diagnosticar o autismo nas crianças, é um período que coincide com aquele período em que elas tomam vacinas.
Então, o aumento dos casos de autismo, ele não se deve ao fato de mais crianças aliás, o aumento do número de autismo não se deve ao fato de ter aumentado o número de vacinas. Ele se deve simplesmente ao fato de mais crianças fazerem o teste e esse teste ter melhorado no decorrer do tempo. Então, as pessoas elas criam uma falsa associação, mas essa associação ela só surge por causa disso. Porque o período em que as duas coisas acontecem coincide. O período em que os diagnósticos de autismo eles começam a ser feitos coincide com o período em que em que as crianças começam a tomar vacinas, tá? A padronicidade também está relacionada à superstição, como eu já falei, né? E um exemplo que ficou famoso é o experimento do Skinner, de 1947, e ele demonstrou que, inclusive, animais, eles poderiam se tornar supersticiosos, ou seja, criar padrões inexistentes. O que é que o Skinner fez? Ele colocou pombos em uma caixa, e esses pombos, eles eram alimentados sempre durante um intervalo de tempo que era variável. Então, por exemplo, eles recebem comida, agora vão receber daqui a 5 segundos. De novo, eles recebem comida. Só que aí a próxima vez que eles recebem, não vai ser mais 5 segundos, vai ser, sei lá, 15 segundos. E aí depois eles recebem de novo com 2 segundos, ou seja, é aleatório. Só que eles começaram a perceber que os pombos associavam algum movimento que eles estivessem fazendo antes de receber comida a receber a comida. Ou seja, se o pombo, pouco antes de receber a comida, ele estava dando um giro, né, um giro por acaso, e aí ele deu o giro, apareceu a comida, ele associa o giro à comida. Ou seja, ele acha que toda vez que ele der um giro, ele vai receber comida. E aí ele começa a fazer isso, ele começa sempre a girar, 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 eventualmente vai coincidir, né, de um giro fazer com que a comida apareça, e isso vai reforçar o padrão do pombo. Então, os pombos tinham seu comportamento reforçado ao receberem um estímulo aleatório da comida. Esse experimento de Skinner ele foi realizado de formas diferentes, né, com humanos, e os resultados foram basicamente os mesmos, tá? Então, a gente tende a reforçar, digamos assim, fazer conexões, fazer associações, sempre que essas associações elas são reforçadas de alguma forma, ok? Mesmo que esse reforço, na verdade, seja algo falso, como é o caso dos pombos de Skinner. Um outro aspecto importante da padronicidade é a relação entre padronicidade e reconhecimento facial. Então, quando você olha para uma pessoa, você consegue diferenciar dois rostos, por exemplo. Você consegue diferenciar as expressões faciais de um rosto, você consegue saber se uma pessoa, se ela está triste, se ela está feliz, se ela está sentindo alguma dor, se ela está sentindo nojo, enfim, só pelas expressões faciais. E nós somos especialistas nisso, né? Nós somos especialistas em reconhecer rostos, mesmo que os rostos não sejam verdadeiros. Então a gente consegue, mesmo se você tiver dois pontinhos e um traço, você consegue identificar que isso é um rosto. Então, os rostos, eles são tão importantes para nós humanos, que somos primatas sociais, que a gente vê os rostos em todos os lugares, mesmo onde eles não existem, né? Como, por exemplo, nas nuvens. Então, a gente pode enxergar um rosto numa nuvem, por exemplo. Acho que todo mundo aqui que está participando dessa aula, alguma vez já enxergou algum objeto ou algum rosto em uma nuvem. Um outro caso ficou bastante famoso, né, desse reconhecimento facial onde não existe face, foi o caso do rosto de Marte. Então, o rosto de Marte é uma fotografia famosa que foi tirada em 1976 pela espaçonave Viking. E nessa imagem a gente pode ver aquilo que a gente pode considerar um rosto, né? Então as pessoas na época acreditavam que tinha uma escultura gigante em Marte, que tinha uma civilização em Marte, que tinha feito essa escultura gigante, né, esse rosto. Só que aí, quando você tem uma foto mais detalhada, uma foto mais atual, você vê que aquilo é bem diferente, que essa foto, que a realidade, né, é bem diferente daquele rosto que as pessoas tinham visto na fotografia anterior. Outro caso também muito comum de padrões de reconhecimento faciais que a gente faz é reconhecimento facial de figuras religiosas, ou seja, quando a gente vê figuras religiosas onde, na verdade, elas não estão.
em locais que a gente pode chamar de inusitados. Então, por exemplo, tem uma foto famosa de Jesus numa torrada, né? A imagem de Jesus numa torrada, estou vendo aqui, né? Um outro exemplo, Jesus na barra de chocolate, aqui, né? Jesus numa pizza, Jesus na parede do banheiro, mofada. Então, as pessoas, elas tendem a fazer esse reconhecimento facial, porque o reconhecimento facial é algo muito importante para a gente. Então, a gente vê ele mesmo, vê rostos mesmo onde não existem, tá? Só que mesmo esse reconhecimento facial, ele não é totalmente perfeito. Ele vai ter algumas falhas. Por exemplo, vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Vejam se você reconhece essa pessoa. Provavelmente você reconheceu, né? Talvez você tenha visto a imagem, talvez demorou um pouco para reconhecer, mas com o tempo você viu que essa imagem ela tem algum problema, não é? Conseguiram identificar esse problema nessa imagem? Para ficar mais claro esse problema, eu vou mostrar uma outra imagem aqui. Tem alguma diferença entre essas duas imagens? Provavelmente você notou uma diferença, né? Talvez na boca, talvez nos olhos. Quando a gente inverte as imagens, é isso que aparece. Então, por que a gente consegue identificar a pessoa, mas às vezes esses pequenos detalhes passam despercebidos? Isso acontece porque, primeiro, quando você olha o rosto de uma pessoa, primeiro ocorre uma avaliação de que aquilo é de fato um rosto. Então, primeiro você identifica ali um rosto. Em seguida, você faz uma associação com alguém conhecido. Então, você reconhece que aquele rosto é de alguém conhecido. Por fim, e isso demora um tempo um pouco maior, você começa a processar os detalhes dessa face. Então, como é a boca da pessoa, como é o nariz. Só que mesmo esses detalhes, eles não são observados de forma separada, tá? Você observa esses detalhes a partir de um certo contexto. Para mostrar isso, eu vou mostrar agora uma outra imagem. Eu quero que vocês digam se vocês conhecem essa pessoa. Vejam aí se você reconhece. Estão reconhecendo? Talvez você tenha tido um pouquinho de dificuldade para reconhecer, mas agora vai ficar mais fácil. Reconheceu, né? É. Então, isso acontece, essa diferença, essa dificuldade em reconhecer um rosto de cabeça para baixo, porque os rostos eles são processados de forma diferente de outros objetos. Então, por exemplo, se eu mostrar aqui para vocês essa imagem de cabeça para baixo também, você provavelmente não vai ter dificuldade nenhuma para identificar o que é que está aparecendo na imagem, né? Então, ali você tem uma taça de vinho, você tem uma garrafa de vinho, né? Você tem um livro ali sobre a mesa, enfim. Você não tem dificuldade nenhuma de reconhecer o que é que está nessa imagem, estando ela de cabeça para baixo ou estando na posição normal. Ok? Então, isso acontece porque as características individuais dos objetos a gente consegue ver de forma separada. Então, aqui eu consigo ver cada objeto de forma separada e eu entendo o contexto onde eles estão. Só que quando eu vejo um rosto de cabeça para baixo, eu não consigo ver as coisas de forma separada. Eu não consigo ver o nariz de forma separada do olho, separada da sobrancelha, separada da boca. A gente tem mais dificuldade ainda quando o rosto está de cabeça para baixo, porque a gente não está acostumado a ver rostos de cabeça para baixo, tá? Então isso foge um pouco do contexto que a gente está acostumado. Então, embora tudo esteja lá, você tem olhos, você tem nariz, você tem boca, mas o cérebro ele não consegue fazer um reconhecimento imediato, porque ele não está acostumado com esse contexto. É um contexto diferente daquele que ele está acostumado. Okay? Então, por isso que é difícil a gente fazer reconhecimento facial quando uma foto está de cabeça para baixo. Tem outro efeito importante relacionado ao reconhecimento facial, que é o chamado efeito da outra etnia. Talvez você já tenham tido uma experiência com esse efeito da outra etnia. Você acha difícil diferenciar pessoas se elas são de uma etnia diferente da sua? Por exemplo,
Você acha difícil diferenciar pessoas nessa foto? Você consegue diferenciar sem problema as pessoas aí? Provavelmente não, né? Provavelmente você vai ter uma certa dificuldade, vai achar que todo mundo é igual ou muito parecido. Então a gente existe uma tendência no ser humano a realizar um reconhecimento facial mais preciso de uma face que é da nossa própria etnia, do que de uma face que é de uma outra etnia. Então, por exemplo, diferenciar essas mulheres coreanas é muito difícil para a gente, porque a gente não está acostumado a não está se acostumado a relacionar com pessoas dessa etnia, tá? E esse efeito ele pode trazer alguns problemas, né? Ele pode ser em alguns momentos ofensivo, pode ser causar algum tipo de grosseria, algum tipo de constrangimento, mas ele também pode resultar em condenações criminais indevidas, né? Ou seja, pessoas inocentes podem ser acusadas por conta desse efeito da outra etnia. Um exemplo que eu quero discutir aqui com vocês aparece na série O DNA da Justiça, da Netflix, tá? Que também fica como indicação, uma série documental excelente, tá? Acho que são 8 episódios ou 9 episódios, uma coisa assim. É uma série muito boa, que trata um pouco, inclusive, dos problemas que a ciência encontra, algumas vezes, quando aplicada à resolução de crimes, né? Então, é uma série excelente. E aí, essa série, um dos episódios, traz o caso do Thomas Hainsworth. O Thomas, ele foi preso, na verdade, ele foi acusado, né, em 1984, ele tinha 18 anos, ele foi acusado pelo estupro de 5 mulheres brancas, tá? E ele acabou se tornando suspeito quando um certo dia ele estava caminhando no mercado, né, a mãe dele pediu para ele fazer umas compras no mercado, ele foi fazer as compras, uma das vítimas viu ele na rua e o reconheceu, chamou a polícia e ele acabou sendo preso. Depois, a polícia tirou a foto, né, do rosto do Thomas e junto à foto de outros homens negros, esse conjunto de fotos, eles foram mostrados às outras 4 vítimas. E todas as outras 4 vítimas identificaram o Thomas como o agressor. E aí o Thomas ele foi sentenciado a 74 anos de prisão. Desses 74 anos, ele cumpriu 27 anos de prisão, e foi libertado em 2011, quando o exame de DNA mostrou que ele era inocente. E de quem era o DNA? O DNA era de Leon Davis. Então, o DNA encontrado na cena do crime era do Leon Davis. E o Leon Davis ele já estava preso, né? Na verdade, ele foi preso pouco tempo depois do Thomas, e por acusações semelhantes. Então, ele foi condenado por estupro e por lesão corporal. Mas como é possível, nessa história toda, o que eu quero levantar aqui a questão é, como é possível que 5 mulheres que não se conheciam, não tinham relacionamento nenhum, nunca se comunicaram, terem cometido o mesmo erro no reconhecimento facial? A própria série levanta uma resposta, né, para essa pergunta, quando ela diz que isso pode ter sido fruto do efeito da outra etnia. Então, quando essas duas fotos desses dois homens são mostradas, inclusive na série eles fazem isso, eles mostram essas duas fotos a uma pessoa branca, depois mostram as duas fotos a uma pessoa negra. Quando eles mostram as fotos a uma pessoa branca, a pessoa branca diz o seguinte: olha, eles são realmente bastante parecidos. Por isso que elas confundiram, por isso que as vítimas confundiram, né? Principalmente os narizes deles, principalmente os narizes são muito parecidos. Só que quando a mesma foto é mostrada para uma pessoa negra, ela diz que eles são bastante diferentes, principalmente os narizes. Tá? Então a gente tem uma dificuldade muito grande de diferenciar rostos que pertencem a outras etnias. Uma das possíveis causas desse efeito, né, do efeito de você não conseguir diferenciar um rosto de uma outra etnia, pode ser o fato da gente normalmente crescer em grupos étnicos que são homogêneos, ou seja, a gente não está exposto a outros grupos étnicos. Só que provavelmente o efeito da outra etnia não foi o único motivo das mulheres terem feito essa confusão. E aí a série também mostra isso. Então, o que aconteceu? Uma das vítimas
que foi também a principal testemunha, tá, contra o Thomas, ela contou que inicialmente ela foi mostrado a ela 2 conjuntos de fotos. Então mostraram um conjunto de fotografias para ela, ela não reconheceu ninguém. Depois mostraram um outro conjunto de fotografias, novamente ela não reconheceu ninguém. Mas aí mostraram um terceiro conjunto de fotografias. Só que antes de mostrar esse terceiro conjunto, ela foi informada de que a polícia tinha prendido um suspeito. Então, contaram para ela que a polícia tinha prendido um suspeito, e aí mostraram a fotografia para ela. Então, a gente pode ser levado a concluir de que talvez a testemunha ela pode ter sido influenciada por essa informação e ter pensado no seguinte, ter feito a seguinte associação. O evento A polícia prendeu um suspeito. Então, isso provavelmente levou até B. Ou seja, provavelmente foi ele que cometeu o crime. Se a polícia prendeu, provavelmente foi ele que cometeu. Se o agressor está preso, então, ele vai estar aqui nessa foto, né? Se o agressor está preso, ele deve estar no conjunto de fotos. E se o agressor está no conjunto de fotos, então eu serei capaz de identificá-lo. E aí ela identificou o Thomas como sendo o agressor. Ou seja, cometeu um erro. Isso pode ser explicado, por exemplo, por essa imagem aqui. Se você nunca viu essa imagem na sua vida, talvez você tenha alguma dificuldade para diferenciar alguma coisa aqui, para encontrar alguma coisa nessa imagem. Mas talvez se eu te disser que tem um cachorro nessa imagem, seja mais fácil de você encontrar esse cachorro, né? Aqui está o cachorro. Então, muitas vezes, com uma sugestão, fica mais fácil de você encontrar um padrão. Então, um padrão foi encontrado. Quando as outras vítimas também identificaram Thomas, então você criou ali uma crença de grupo, né? A crença de que ele era culpado, então, foi reforçada, porque as outras vítimas também identificaram ele. E uma vez que a crença foi estabelecida, tudo passou a fortalecer essa crença. Então, esse é o problema, alguns problemas, né, relacionados à identificação de suspeitos apenas de forma visual. Um outro efeito importante é o efeito Dr. Fox. O que é o efeito Dr. Fox? Que também ajuda a enganar a gente, né? Ou seja, faz com que nós acreditamos em teorias ou acreditamos em pseudociências. Então vamos lá, o que é esse efeito Dr. Fox? Em 1973, o Dr. Fox realizou uma palestra chamada Teoria Matemática dos Jogos e sua aplicação na formação dos médicos. Então ele fez essa palestra para um grupo de médicos, né, todos pós-graduados, tá? Então todos com formações específicas na área de medicina e psicologia. Então ele fez essa palestra com um jeito carismático, envolvente, expressivo e utilizou bastante humor. E aí, quando ele fez essa palestra, depois da palestra, ele foi passado um questionário, né, para as pessoas que participaram, para as pessoas que assistiram a palestra, e todas elas elogiaram, fizeram comentários positivos do Dr. Fox, né? Todos os participantes, sem exceção, elogiaram o nível do professor e consideraram a palestra muito clara e informativa. Todos os participantes, sem exceção, mais de 55 participantes, consideraram a palestra excelente. Só que o que eles não sabiam é que, na verdade, o Dr. Fox era, na verdade, um ator e a sua palestra era basicamente um monte de bobagens. Então, estava cheia de palavras vagas, cheia de contradições, cheia de falsas referências, etc. Mas como o modo dele falar era muito expressivo, ele utilizou bom humor, as pessoas acreditavam que aquilo que ele estava falando era realmente muito importante para a área delas. Então aí a gente chega ao efeito Dr. Fox, que diz que um discurso incompreensível, quando esse discurso ele é emitido por uma fonte aparentemente legítima, esse discurso será aceito, apesar de tudo, como bastante compreensível, quando na verdade ele era incompreensível. Isso está relacionado também ao efeito da autoridade, que diz que a gente tem uma tendência a valorizar as opiniões de uma autoridade, especialmente sobre algo que a gente conhece pouco. Tá? Então, esses são alguns problemas relacionados ao efeito Dr. Fox. Eu tenho aqui um vídeo com outro experimento interessante que está relacionado ao tema, né? Está relacionado às crenças,
Eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, tá? Como tá, pode ser que tenha algumas pausas, tá? Trave um pouquinho, mas eu acredito que vai dar para vocês terem uma noção. Então, o que é que tem nesse vídeo? Nesse vídeo tem 6 mulheres. 3 mulheres estão vestindo uma camisa branca e outras 3 mulheres estão vestindo uma camisa preta. Essas mulheres estão jogando basquete, fazendo lançamentos com a bola de basquete uma para a outra, tá? Trocando passes. Não sei se vocês conhecem esse vídeo. Se conhecem, não digam nada, tá? Mas mesmo assim, se vocês conhecem o vídeo, sabem o resultado final, eu peço para que vocês assistam da mesma forma. O que eu quero que vocês façam é que vocês contem quantos passes as mulheres de camisa branca vão trocar entre si, tá? Então você vai contar quantos passes a mulher de camisa branca, as mulheres de camisa branca vão trocar entre si. Depois, no final do vídeo, eu quero a resposta de vocês. Ok? Então vamos lá, vamos ver se vocês conseguem contar. Então, quantos passes as jogadoras de camisa branca vão trocar entre si? As jogadoras de camisa branca, tá? Vamos lá. E aí, conseguiram contar? Alguém notou alguma coisa estranha? Alguém notou alguma coisa entrando aí estranha? Não sei se vocês perceberam, né? Parece que algumas pessoas perceberam, mas tinha um gorila no meio do vídeo. Não perceberam? Vou mostrar de novo aqui para vocês, tá? Quem viu o gorila? Antes de mostrar de novo. Quem viu o gorila? Quem conseguiu ver o gorila? Qual era a cor da cortina atrás? Vermelha? Sempre foi vermelha ou mudou? Outra pergunta, antes da gente continuar, antes de eu mostrar de novo o vídeo. Quantas jogadoras de preto tinham? 3. Sempre foram 3? Vou mostrar o vídeo de novo, tá? Para vocês. Vejam aí se vocês conseguem enxergar. Prestem atenção, tá? Olha só quem aparece agora. Olha como mudou a cortina lá atrás. E olha que uma das jogadoras de preto saiu. Então, aconteceram aí, né? Como eu pedi para vocês contarem quantos lançamentos tiveram, vocês ficaram concentrados nisso. Vocês ficaram tentando contar quantos lançamentos as mulheres de branco estavam trocando entre si, quantos passos elas estavam trocando, né? Só que nesse meio tempo entrou um gorila no meio da cena. Alguns de vocês não perceberam. A cortina de trás mudou de vermelho para laranja. Alguns de vocês não perceberam. E no momento em que o gorila entra, uma mulher de preto sai. Então ficaram só 2 jogadoras de preto. Algumas dessas coisas vocês também não perceberam, tá? Por que vocês não perceberam? Por conta de uma coisa chamada tendência da cegueira por desatenção. Então, quando o Daniel J. Simons, que foi quem propôs esse experimento, ele faz esse experimento, geralmente
50% das pessoas não conseguem enxergar o gorila, tá? Por que não conseguem enxergar? Porque a gente tem uma tendência a não perceber algo evidente quando a gente está ocupado com algo especial ou algo específico. Então, nossa percepção, ela é influenciada, ela pode ser influenciada pelas nossas crenças pré-existentes. Então, como eu falei para vocês contarem aqui, quantos passos as mulheres estavam trocando, provavelmente vocês não se importaram, não acharam que ia ter alguma mudança no vídeo. Então, como vocês não achavam que ia ter mudança nenhuma, vocês não prestaram atenção nessa mudança. Então, muito do que se passa diante dos nossos olhos pode ser invisível para um cérebro que está focado em outra coisa. Por último, o efeito Forer, tá? O efeito Forer está relacionado um pouco à astrologia. Eu vou ler aqui algumas afirmações que estão relacionadas a um signo específico do horóscopo, ok? Vejam se vocês conseguem identificar alguma coisa que seja compatível com a sua personalidade, ou seja, compatível com o seu signo, tá? Então vamos lá. Você tem uma grande necessidade de que outras pessoas gostem e admirem você. Você tem uma tendência a ser crítico consigo mesmo. Você tem uma capacidade não utilizada que ainda não usou a seu favor. Você possui certas fraquezas de personalidade, mas no geral consegue compensá-las. Disciplinado e com autocontrole, você tende a se preocupar e ser inseguro por dentro. Às vezes, tem dúvidas se tomou a decisão certa ou se fez a coisa certa. Você prefere certas mudanças e variedade e fica insatisfeito com restrições e limitações. Você tem orgulho por ser um pensador independente e não aceita as opiniões dos outros sem uma comprovação satisfatória. Você é extrovertido e sociável, mas há momentos em que você é introvertido e reservado. Algumas de suas aspirações tendem a fugir da realidade. Então, será que vocês conseguem se identificar com alguma dessas afirmações aí? Provavelmente sim. Provavelmente vai ter uma afirmação que você consegue se identificar. Isso acontece porque, na verdade, essas frases elas não foram tiradas de nenhum signo. Elas foram frases pensadas para serem gerais. Então, qualquer frase aqui, ela vai, você pode de alguma forma se identificar com ela. Então, por exemplo, a 6. Às vezes tem dúvida se tomou a decisão certa ou se fez a coisa certa. Quem às vezes não tem dúvida se tomou a decisão certa ou se fez a coisa certa? Então, esse tipo de frase são frases ambíguas, tá? Que servem basicamente para qualquer pessoa. A 2, por exemplo, você tem uma tendência a ser crítico consigo mesmo. Quem às vezes não é crítico consigo mesmo, né? Então, essas frases, na verdade, elas foram criadas pelo Bertrand Forer, e o Bertrand Forer, ele escreveu um artigo em 1949, onde ele apresenta o experimento que ele fez, né? O nome do artigo é A Falácia da Validação Pessoal, uma demonstração de credulidade em sala de aula. Então, ele pegou um teste, esse teste consistia nessas frases, passou para os alunos dele, e os alunos deveriam dar uma nota de 0 a 5, se aquele texto fosse, de alguma forma, relacionado à personalidade deles. Então, o Bertrand falou que tinha feito um texto que estava relacionado à personalidade de cada aluno, e aí cada aluno recebeu esse texto achando que o texto tinha sido feito para ele, tá? Com os traços da personalidade dele, e aí ele deveria dar uma nota de 0 a 5 se ele concordava se esses textos realmente estavam de acordo com a personalidade dele. A nota média foi de 4,25, ou seja, a grande maioria das pessoas achou que aquele texto realmente tinha sido escrito e descrevia o que ela era de fato. Então, em sua pesquisa, o Forer ele utilizou frases ambíguas, né, do tipo, ou você é extrovertido, mas de vez em quando você é introvertido. E aí a gente tem o chamado efeito Forer, que diz que as pessoas julgam exageradamente corretas as avaliações de sua personalidade, que supostamente são feitas exclusivamente para elas
mas que, na verdade, são vagas e genéricas o bastante para se aplicarem a uma grande quantidade de pessoas. E é por isso, por exemplo, que quem lê um horóscopo só vai se lembrar dos acertos e vai esquecer dos erros. Porque a gente quando a gente acha que algo foi feito exclusivamente para a gente, ou seja, se eu acho que algo foi feito, uma descrição da personalidade foi feita para o meu signo, eu tenho uma tendência a considerar os acertos da avaliação e esquecer os erros que ela tem. Então, isso explica, em parte, porque algumas pessoas acreditam em horóscopos. Então, resumidamente, para concluir a aula de hoje, por que a gente acredita em coisas estranhas? Tem vários motivos. A tendência confirmatória é um desses motivos. O efeito de imitação, né, ou seja, fazer parte de um grupo e ter as mesmas crenças que esse grupo. A padronicidade é um motivo bastante importante. A cegueira por desatenção, que muitas vezes não deixa ver aquilo que é evidente. O efeito Dr. Fox, quando é uma autoridade que está falando, a gente tem uma tendência a não questionar. Ou o efeito Forer, que é a tendência a julgar correta as avaliações que foram feitas supostamente da sua personalidade. Existem diversos outros efeitos, existem diversas outras tendências, tá? Só que aqui eu escolhi só essas, porque senão ia ficar muita coisa. Então, conclusão. E aqui queria dar uma conclusão do curso como um todo, tá? Então, a gente pode concluir, eu gostaria de concluir com esse curso, que vocês, gostaria que vocês tivessem compreendido isso, a partir desse curso, de que os métodos da ciência, eles podem ser imperfeitos, eles de fato são imperfeitos. E não tem como a gente saber, com 100% de certeza, com certeza absoluta, se a ciência ela nos aproxima de alguma forma da verdade, ou seja, se ela consegue descrever 100% com certeza a realidade. Porém, a gente pode dizer que a ciência é a melhor arma que a gente tem para enfrentar crises, como essa crise que a gente está passando agora, que só vai ser resolvida de fato quando a gente tiver uma vacina, para resolver problemas, para nos proteger de mentiras e nos proteger de aproveitadores. A ciência é a melhor arma. E além disso, embora seja falha, ela é o melhor mecanismo que a gente tem para conseguir entender e conseguir melhorar o mundo ao nosso redor. Seja essa melhora uma melhora social, uma melhora política, uma melhora econômica, tá? Então, a gente pode concluir isso, espero que vocês concluam isso a partir desse curso. Essa foi minha intenção. Novamente aqui a gente tem as referências, tá? E sugestões de sites e leituras. Esse livro aqui é muito interessante, ele faz uma breve introdução à mecânica quântica, pura picaretagem. Mais referências aqui. Bom, e assim nós encerramos o curso Introdução ao Pensamento Científico. Eu espero que esse curso tenha sido de algum proveito para vocês, né, que vocês utilizem ele de alguma forma, que ele tenha ajudado a aprimorar sua visão sobre a ciência e que tenha ajudado também a passar um pouco de tempo nesse período difícil que a gente está vivendo, nesse período de pandemia. Então, eu vou abrir agora para comentários, para perguntas, se alguém quiser falar alguma coisa. Daqui a pouco eu vou passar a lista de frequência, tá?